Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Arte do Jorei. Pedimos que aproveitem a oportunidade para elevar seus pensamentos a Deus Supremo, assentado na imagem da luz divina, agradecendo assim as dádivas recebidas através da reforma íntima de cada um. Através da minha larga experiência, constatei que a doença e o caráter do homem se encaixam perfeitamente. Isso se torna bem visível por ocasião do tratamento das doenças. As pessoas de caráter dócil curam-se sem tropeço. Nas pessoas simples, a doença também apresenta sintomas simples. Ao contrário, nas criaturas de gênio forte, ela tende a se prolongar. Assim, naquelas que são obstinadas, a doença também o é. Em pessoas cujo comportamento é fácil de mudar, a doença muda facilmente. Em pessoas irônicas, ela também toma aspectos irônicos. Pela razão acima, quando uma pessoa adoece, se fizermos com que ela mude os aspectos negativos do seu caráter, isso influenciará positivamente sobre a cura da doença. O melhor a fazer é as pessoas se tornarem dóceis. Meishu Sama. Baseados na diretriz para este ano, expandir a fé centralizada somente em Meishu Sama, salvarmos e formarmos pessoas para se tornarem verdadeiros alicerces dos novos tempos, conduzindo a obra divina com sabedoria e espírito inabalável. Iniciamos neste momento o culto da verdadeira saúde do mês de julho de 2016. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação a Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Eu sei que a purificação é uma bênção. Ajudai-nos, pois, a encará-la com um sentimento de gratidão. Dai-nos forças
coragem e paciência para ultrapassar esta fase. Limpai as nuvens para que possamos recuperar a saúde espiritual, mental e física. Ajudai-nos a alijar de nossos corações todo ódio, toda mágoa, toda raiva e ressentimento por quem quer que seja, pois sabemos que esses sentimentos negativos criam doenças. Estamos plenamente abertos e receptivos à miraculosa energia curativa do Jorei. Que somente a luz, o amor e a alegria habitem em nossas mentes e em nossos corações, impregnem todo o nosso ser, irradiem para fora de nós e em todas as direções e retornem multiplicados. Sabemos que colhemos tudo aquilo que plantamos, que possamos, pois, ser instrumentos úteis da vossa vontade e espalhar luz, amor, paz, saúde e alegria, aonde quer que nós vamos. Assim seja. Oração a Matsunorito. Taka Maharani Kamitsu Marimasu Kamorogi Kamoro Mino Mikoto Mochite Some Mioya Kamu Izanagino Mikoto Sokoshino Himokano Tachi Hanano Odono Ahagi Harani Misogi Harai Tamo Toki Nari Masero Harai Dono Kamitachi Moro Morono Maga Kototsumi Kegareo Harai Tamae Kyo Metamae Tomo Sukoto no Yoshio Amatsu Kami Kunitsu Kami Aoyorozu no Kami Tachi Tomoni Ameno Fuchi Komano Mimi Furitatete Kikoshi Meseto Kashikomi Momosu Miroku o Mikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Miroku o Mikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Meshiano Mikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Meshiano Mikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Kannagara Tamachi Haemase Kannagara Tamachi Haemase Salmo de Meishu Sama. Rino Senrei.
Batismo pelo fogo. Estão chegando os horrores da destruição do homem e da matéria. Somente podemos contar com Deus. O plano divino para purificar as máculas da terra nada mais é do que o batismo pelo fogo. Vai à luz da mão de Deus Supremo purificar os países maculados de todos os cantos do mundo. Prece de louvor a Deus. Respeitosamente, reverenciamos Bodhisattva Kannon, que ao descer do céu transformou-se em Komi Honorai, manifestou-se a servir como Shimiroku para posteriormente tornar-se Messias. Os 3 venenos e as 5 impurezas, expurgando dos 3 reinos, deseja salvar a todos os seres vivos. Realizado tão sublime anseio, luz e júbilos eternos reinarão em todos os cantos do mundo. Desarmonia não existe nos domínios de Miro. A cada 5 dias venta, a cada 10 chove. É um suave a brilha que nem os galhos farfalham. Entidades negativas obedecem a Kannon. Leis malignas são anuladas, os vales mares extintos. Os santos homens, assim como os vários Budas e Devas,
podem cumprir plenamente a sua missão. Todos os rios, montanhas, árvores e plantas recebem copiosas graças pela complacência de Canon. Aves, animais, insetos e peixes podem viver tranquilos, ocupando cada qual o seu exato lugar. E assume então o mundo o seu verdadeiro aspecto. Nuvens pronunciando maravilhas pairam no céu, sobre a terra em que milhares de flores exalam sua fragrância, voa a ave do paraíso, bem destacada, ladeada de grandes templos, nevoados pela distância, brilha a torre sagrada, em seus telhados de ouro refugem os raios do sol, revelando permanentemente tesouros sem fim. Eis a paisagem do reino do céu no solo purificado. Fartas colheitas abarrotam os armazéns, é abundante a pesca. Animadas se elevam para o céu as vozes de todos os seres vivos. Desaparecem como por encanto as divisas, ódios e motivo de disputa entre os países. A humanidade está agora abraçada pelo coração misericordioso de Canon e unidas pela mão de Biroco. É praticado no trabalho cotidiano o despertar da mais profunda sabedoria do divino. Acumulando atos virtuosos, as famílias prosperam e prolongam a vida sem usar remédios. Permanecendo bem concentrado, com a cabeça baixa e o corpo curvado, humildemente peço, chovam do céu tão puras e preciosas bênçãos, formem elas um mar de limitada bem-aventurança. Oração do Reino do Céu na Terra. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, o Jorê. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento de Meishu Sama. Causa dos sofrimentos pelos servidores. Pela servidora Diva Santiago Martins. Causa dos sofrimentos. Deve ficar bem claro que a infelicidade que atinge as pessoas, em geral, não é gerada pela natureza. Origina-se da própria conduta humana. Não compensa, pois, a ninguém lamentar-se de seus sofrimentos. Ao contrário, cada um precisa tornar consciência do mal que causou a si mesmo. Conservem, portanto, com firmeza nas suas mentes este princípio de justiça. A causa de todos os males está no coração dos homens. São eles os responsáveis pelas inúmeras desgraças que lhes advêm. Nunca atribuam, então, a culpa dos próprios erros aos outros. Não digam que a sociedade é má, nem responsabilizem o governo, a política, a educação ou o sistema, ou a situação do mundo pelos insucessos pessoais. Embora o comportamento normal das pessoas na atualidade seja imputar aos outros a causa dos fracassos, os homens de fé devem agir de maneira mais consciente. Vivendo sempre a lamentar-se, só poderão acumular um número ainda maior de máculas e, como consequência, provocar mais sofrimentos para purificá-las, além de criar motivos para queixas frequentes. Esse modo de viver bastante errado levará certamente a desgraças irreparáveis. Sendo criaturas banhadas pela luz de Deus, meditem profundamente sobre essas verdades e as guardem no fundo do coração. Muito obrigada, boa noite a todos. Bom, o meu entendimento nesse ensinamento é o seguinte: por mais que nós erramos, e todos os nossos erros, nós devemos nos responsabilizar pelas nossas culpas. Não adianta querer passar para o próximo o que é a culpa da gente, o que nós fizemos. O que nós fizemos. O que nós fazemos, temos que nos responsabilizar sempre. Sempre. Não podemos culpar a tia, o tio, o pai, a mãe, o irmão. Não. Porque quanto mais nós levarmos isso diante, culpando desse jeito errado de nós agirmos, nós vamos criar quanto mais máculas, muito mais máculas. E quanto mais nós criarmos máculas, mais difícil vai ser de mais difícil vai ser de a gente purificá-las, né? Então a gente tem que não pode viver errado, não pode viver culpando o próximo. E quanto mais as máculas nós purificamos, mais perigo nós temos de quê? De no futuro provocarmos acidentes, né? Irreparáveis, coisas irreparáveis. E temos que mudar de atitude, então.
Tá bom? A atitude tem que ser de assumir nossos erros. Muito obrigada, boa noite, desculpa. Palavras do ROCAM, ministra Elisete Pedreiro Moreno Silva. Boa tarde a todos. Vou colocar meu óculos, que eu não enxergo. Quero agradecer a presença de todos e aqueles que nos assistem. Agradecer também por mais uma oportunidade que Deus está me oferecendo, por estar aqui neste altar sagrado, para pelo menos levar um pouquinho de amor e paz aos corações de cada um de vocês. Nesta oportunidade que tenho, gostaria de começar a palestra falando um pouco do caminho percorrido por nós. Caminho este que vive em ciclos. Já se perguntaram, pelo menos uma vez na vida, o que viemos fazer? Por que nascemos? Enfim, sobre a nossa existência, existe o ciclo de vida: nascer, crescer, dormir, acordar, alimentar, trabalhar, se divertir, e assim vai seguindo a vida. Até quando? E por quanto tempo? Por quantos anos? Quais foram as marcas que nós deixamos? Para percorrer este caminho, muitas coisas se passaram, muitos fatos aconteceram, e quem se interessou por nos conhecer? E que exemplos espalhamos? Para saber quem somos, o que sentimos ou o que fazemos, é preciso que nos conheçam e que nos sintam. Que estas foram as nossas escolhas para vivermos para vivermos algo mais, é preciso de muita coragem, pois muitos querem nos imitar, invejam o que fazemos, mas não querem percorrer ou passar o que passamos. Acho que isso é fato, né? A gente nunca, as pessoas sabem o que a gente passou, né, para chegar até aqui, não é verdade? Aí, quando eles estão próximo da gente, né, querem pegar posições, achar que é interessante, né? É fácil, né? Mas para a gente chegar até aqui, o que passamos? O que sofremos? Né? É a mesma coisa que as pessoas ricas, né? As pessoas que trabalham e conseguem fazer o seu movimento, o seu capital, né? E gerar, aí fica rico de tanto trabalho. E aí as pessoas que vêm atrás, não, essa pessoa é rica, foi fácil dele conseguir as coisas, mas e a luta que ele teve lá atrás para ter essa conquista do seu dinheiro? E todo mundo inveja essa pessoa, né? Eu queria ser que nem ele, cheio de dar grana, né? Cheio da bufunfa, né? Mas ninguém quer passar o que ele passou, né? Não é verdade? É mais ou menos isso que eu quero dizer em tudo que eu estou lendo aqui. Meishu Sama diz em seus ensinamentos: para conhecer uma obra, é preciso e devemos conhecer primeiro o seu Criador. Muitos querem ser os benfeitores das obras, sem ao menos passar pelos seus caminhos. Eu li um texto e achei muito interessante,
pois sempre quis colocar algo assim, sem ferir ninguém, algo que represente bem o nosso dia a dia e os caminhos que os mestres percorreram e ninguém quer seguir. Que é difícil, né? Ninguém quer ficar no lugar do mestre, né? Mas todo mundo quer usufruir. Esse texto é de Clarice Lispector. Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. E então, só aí poderás julgar. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida com as dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar na vida. Uma grande verdade, né? Gostaria de convidar a todos para conhecer a vida de Meishu Sama, ler a sua biografia e entender um pouco deste caminho que Meishu Sama percorreu, e, quem sabe, entender um pouco de quem somos e o que viemos fazer, pois esta foi a nossa escolha, a partir do momento que recebemos o nosso Hikari. O livro que conta a história de Meishu Sama é o Luz do Oriente. Tem 3 volumes. Sinto que este texto seja um alerta. Muitos querem usar os nomes dos grandes mestres em vão. Pensam que vão se dar bem e que é fácil enganar os outros. Muitos não conhecem esse livro, né? Tão poucos se interessam para querer conhecer quem é o nosso mestre. Sendo que a primeira coisa que vocês têm que fazer, sabe, é ler sobre o mestre, sobre a obra, né? Quem foi Jesus Cristo, né? O caminho que ele percorreu, algumas coisas a gente sabe, né? Da história de algumas coisas, não é? Buda, alguns também conhecem a sua história. E a de Meishu Sama, de Mokichi Okada. O nome dele, do homem, Mokichi Okada. Né? Quem conhece? O que ele passou na sua vida? Quantas doenças ele teve? Como se curou de todas? Quem de vocês aqui sabe que Meishu Sama foi preso? Sabe? Que ele foi preso? Não. Foi preso. Bateram muito nele. Ele apanhou muito. Pessoa de idade. Ele não era mais jovem. Jovenzinho, sabe, que aguentasse. E teve servidores que se colocaram na frente, querendo que a polícia batesse neles. Eu fico no seu lugar, Meishu Sama. Ele falou assim, não, eu preciso aprender. Não é? E a gente fica preso com pequenas coisas da gente, não é verdade? E não conhece a grandiosidade que está aqui nesse altar. Não é? Não se esqueçam de que muitos cairão, e daqui a pouco começará a separação do joio do trigo. Vocês me desculpem, mas eu estou pegando muito nesse ponto, é que muitas pessoas, como avacalharam, você entendeu? Com o nome de Cristo, não é? Jesus. Meishu Sama também, porque ele não vai se livrar dessa também. Vai ter seres humanos, né, que usam o nome dele. E está falando cada barbaridade nessa internet, que, pelo amor de Deus,
sabe? Em vez de usar a internet para fazer coisas boas, mas só para fazer coisas horríveis. Gente, Meixo Sama está feliz? Vamos ver a resposta depois, né? O salmo de hoje dispensa explicações maiores. Ele é bem esclarecedor. Meixo Sama, em seus poemas simples, faz com que busquemos sabedoria. Eles são bem claros e fáceis de entendê-los e lê-los com frequência. O Salmo. Estão chegando os horrores da destruição do homem e da matéria. Somente podemos contar com Deus. Isso já está ficando quase que bem claro, né? Tanta bagunça está acontecendo no mundo e ninguém está se alertando, né? Às vezes eu fico tentando segurar meus filhos para não sair de casa, mas eu não consigo, sabe? Eles são jovens, né? Eles precisam sair, se divertir, mas o meu coração fica na minha mão, porque não é ao mesmo tempo que eu me diverti, né? Eu também me diverti, eu também saía à noite, né? Cantava, dançava, não é verdade? Gostaria que eles tivessem esse tempo para eles verem o que é diversão saudável, né? Que agora está tão, infelizmente, está tão terrível os divertimentos do povo, porque a bebida está solta por aí, as drogas, né? E a gente fica torcendo para que esses jovens acordem, né? Porque isso não é tudo na vida. A bebida, a diversão, as drogas não são tudo na vida, sabe? Acordem. Vocês estão estragando a saúde. São os sinais, as guerras, as doenças, o fanatismo, os preconceitos e os desamores. Só Deus para nos socorrer. O plano divino para purificar as máculas da terra nada mais é que o batismo pelo fogo. Este batismo é o jorei. É a luz de Deus que queimará como os raios do sol, que é o grande amor de Deus por nós. Uma vez o mundo terminou, o mundo não, né? Assim, teve a água, né? Pela água, agora eu disse que vai ser pelo fogo, né? Mas a gente imagina que seja pelo fogo ardente, né? Do fogo, né? Fogo mesmo, labaredas, né? Eu acho que não é assim, porque o jorei é luz, é fogo. O jorei é mais quente do que o raio do sol. Porque se Deus mandasse realmente o verdadeiro jorei, verdadeiro não, porque esse que nós ministramos é o verdadeiro. O verdadeiro jorei forte mesmo, a gente não aguenta. Muitos não aguentam esse jorei que a gente ministra aqui, né? Muitos estão acostumados com o jorei mais fraquinho, mas é só ministrar um pouquinho mais de jorei, já começa a purificar e já foge, né? Ah, não quero mais receber não, porque eu fiquei ruim. Mas não é ruim, tá tirando a sujeira para fora. É como uma febre, né? A febre, para a infecção sair, o que acontece? Dá febre no nosso corpo, né? A gente soa, escarra, né? Um monte de jeito para poder eliminar, não é verdade? É a mesma coisa. Para poder queimar essa infecção que está aqui dentro, precisa da febre. Febre é quente, né? Temperatura altas, né? Então, é a mesma coisa, tá bom? Vai a luz da mão de Deus Supremo purificar os países maculados de todos os cantos do mundo. Eu estou tão zen hoje. Esta luz se chama jorei. É a nossa grande salvação. É puro amor de Deus. Por isso é que não devemos desdenhar ou desprezar esta permissão de Deus que Deus nos deu.
em poder sermos servidores e ministrar a luz, a sua luz. Que privilégio que a gente tem, né? Quem tem o Ricari, né? Quem não tem ainda um dia vai conseguir, né? Mas quem tem o Ricari sente o fogo, a luz sair da mão. Não é do nada, minha mão está gelada. Mas, de repente, começa a ministrar Jorei e minha mão começa a ficar quente, vermelha. Sabe? Isso sou eu que estou no pensamento, falando, fica vermelha a mão, fica quente. Não, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Então, essa força é dele, né? Só a luz e o calor do grande amor de Deus é que nos salvará de todas as destruições que o homem causou ao planeta e ao seu próprio corpo. Só o Jorei e a salvação e a medicina não terá tempo e nem esclarecimento do que está por vir, devido ao seu materialismo. Infelizmente, a medicina, a gente precisa dela, né? Não vamos descartar, porque se Deus deu a permissão dela existir, é porque nós fomos precisar dela e precisamos dela, né? Mas eles se tornaram muito materialistas, eles só acreditam naquele poder, né? Mas quem inventou esse poder? Foi Deus, então Deus é primeiro, né? Então vamos acreditar em Deus primeiro, depois a gente usa os remedinhos. Homens, mudem enquanto há tempo, porque já começou a grande destruição. O que vemos hoje ainda é uma faísca perto da que está por vir. Sendo nós criaturas banhadas pela luz de Deus, meditem, mas meditem muito, profundamente sobre essas verdades que foram lidas no Salmo e no ensinamento, e aguardem no fundo do coração, pois é só com o amor é que se vence o mal. Grata a todos e um bom regresso. Só mais um recado: não brinquem com Deus e nem com o seu nome, como diz. Não diga o meu nome em vão. E calce os nossos sapatos. Obrigada a todos, que tenham um bom regresso. Obrigada. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam o enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Retirada dos oficiantes. Assim, encerramos o culto da verdadeira saúde do Templo Arte do Jorei do mês de julho de 2016. As oferendas expostas no altar, depositadas no altar, estarão à venda dentro de instantes. Deus
move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Lembre-se, Deus está no controle. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente final de semana e um ótimo regresso.